Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Bressan. Para quem me conhece, o prazer em revê-los aqui no nosso canal com mais um vídeo. Eu estava pensando sobre esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo que, né, mudou um pouco a minha filosofia de trabalho nos últimos tempos. É um vídeo que eu coloco como marca inicial, né, dessa nova filosofia que eu vim estudando ao longo do tempo e tive uma ideia, sabe, uma inspiração para poder ajudar, né, você, amigo produtor, consultor, pessoas que estão ligadas ao agro, que desejam, né, que tem essa inspiração por conhecimento, que tem essa vontade de melhorar, que tem essa vontade de ter mais desempenho, de ter um ponto de mudança. Então, eu julgo esse vídeo como é, é, uma, uma oportunidade minha que estou passando para vocês, com anos de estudos que eu venho tendo, né? E essa mudança, né? Essa virada de chave minha sobre como eu posso, né, ajudar você aí, como eu posso contribuir para você aí. Foi aonde surgiu a ideia inicial, onde eu montei uma apresentação, montei uma conversa nossa aqui, para eu poder explicar um pouco da filosofia, desse intuito, dessa entrega que eu quero fazer ao longo dos meus vídeos, em conversas, né, por toda a minha vida. É, Aproveitando, né, a experiência, uma das grandes viradas de chave, eu estou aproveitando a experiência da empresa em que eu sou sócio há 4 anos, uma empresa de gestão, uma empresa que ajuda outras empresas a terem sucesso aí na sua vida. E, e eu senti a necessidade, eu senti a oportunidade do meio rural, da propriedade rural, poder também se beneficiar dessas coisas, né? Então foi aonde eu comecei a pensar desta forma e estou montando linhas de pensamentos e raciocínios para mostrar para vocês um pouco dessa minha ideia inicial. Vamos lá, eu montei uma apresentação para vocês, vou botar pequeno aqui, em que eu chamo Pecuarista, a grande solução para sua fazenda. E é um título provocativo no sentido de chamar a atenção, né? A grande solução, o que pode mudar a gestão da sua fazenda. Porque ao longo do tempo, em conversas, em trabalhos, em discussões, sempre o produtor, não só o pecuarista, mas o produtor em geral, ele procura novas tecnologias, ele procura novas ciências, sempre o que está na moda, sempre aquelas coisas modernas, de última geração, que ele julga necessário para ele ser mais produtivo, para ele ser eficiente e para ele ser um produtor melhor. Só que a chamada de atenção, né, dessa frase, a grande solução, que eu venho falar para vocês aqui nesse vídeo inicialmente é que não há uma grande solução. Essa grande solução, essa solução mágica não existe. Essa solução mágica que você está esperando, essa nova tecnologia, esse novo equipamento, essa nova variedade de capim, essa nova nutrição que está surgindo aí, não é ela que vai salvar a lucratividade da sua fazenda, não é ela que vai salvar a sobrevivência da sua fazenda sob sua gestão, e não é ela que vai ditar como a sua fazenda vai ser mais produtiva, qual é a evolução que a sua fazenda vai ter. Então, se vocês estão esperando que nas minhas falas e nas minhas argumentações vocês vão ter uma solução inovadora, vocês vão ter uma solução feita pela NASA, feita por algum cientista, eu vou já quebrar essa expectativa de vocês que não. Eu vou trazer aqui nesses vídeos, nesses conteúdos, em toda a minha linguagem, de agora para frente, são soluções que já estão validadas no mercado, são soluções que já vêm sendo utilizadas ao longo do tempo em empresas urbanas, onde eu julgo empresas urbanas. Eu tive essa ideia, esse raciocínio de chamar empresas rurais e empresas urbanas, onde a filosofia é
por que não a empresa rural, por que não a propriedade rural, utilizar as mesmas ferramentas, utilizar as mesmas tecnologias que as empresas urbanas, que as empresas das cidades já estão utilizando há décadas, para se julgar séculos. Por que não a propriedade rural, né? Usar toda essa experiência, todos esses testes, toda essa expertise que essas tecnologias, métodos e ferramentas das empresas urbanas, ela não pode usar numa empresa rural. Qual é o demérito da empresa rural a não utilizar essas ferramentas? Por que não utilizar essas ferramentas? Quais são os impeditivos? Quais são os impedimentos que as empresas rurais não utilizam dessas tecnologias, que não são inovadoras, já são consagradas ao longo do tempo, já foram testadas, utilizadas, readequadas? E por que a empresa rural? Porque o proprietário rural não utiliza essas ferramentas como ferramentas de gestão, como ferramentas de sucesso para o seu negócio. Porque uma propriedade rural, um produtor rural, ele sim é um empresário. Ele pode ter ou não CNPJ, mas ele é um empresário, ele tem gestão de pessoas, ele tem pessoas que dependem dele para trabalhar e para sustentar suas famílias. Então, por que não essa propriedade rural não se tornar como uma empresa urbana, uma empresa com uma gestão ativa, com técnicas, com raciocínio lógico, com metodologias? Então, é isso que ao longo desses vídeos, em toda a minha comunicação no meu Instagram, no meu YouTube, igual você está vendo esse vídeo, é essa comunicação que eu vou tentar passar para vocês. São essas ideias, são essas experiências que eu tenho, sim, junto com a minha empresa, que eu estou sócio há 4 anos, onde nós ajudamos outras empresas a terem sucesso na sua gestão, no seu desenvolvimento dos seus funcionários. Então, eu vou pegar toda essa expertise que a Colabore, que é minha empresa, sócio, que eu sou sócio dela, toda essa expertise que a Colabore tem 8 anos, então eu estou sócio dela tem 4. Então, vou pegar toda essa expertise dela de 8 anos de, de trabalho, de ajudar outros empresários, de ajudar outros colaboradores. Eu vou tentar passar essa filosofia para vocês das propriedades rurais. Eu vou tentar, né, transmitir e trocar uma ideia do que dá certo, o que dá errado, por que dá certo, por que dá errado, aonde isso aqui dá certo em tal situação, onde isso aqui dá errado em tal situação. Então, eu vou pegar toda essa minha experiência, toda essa vivência, esse acompanhamento que eu tive, que eu tenho nessa outra empresa que eu tenho, que atende outras empresas, e vou passar para o amigo produtor. E por que, Fernando, você vai fazer isso? Primeiramente, que uma das minhas, né, que uma das minhas filosofias, que uma das minhas missões de vida é compartilhar informação, é ajudar o próximo. E o proprietário rural, eu tenho uma grande intimidade, eu sou filho de gestor rural, meu pai era gerente de fazenda, hoje ele não está mais entre nós, mas ele foi um grande gestor rural, onde eu venho de gestores rurais. Meu avô era gestor rural, meu pai foi gestor rural, onde eu tenho toda essa paixão pelas propriedades rurais, pelo campo, pelo agro. Sou, sim, muito grato a tudo que eles me proporcionaram. O campo hoje proporcionou a minha universidade, todas as minhas capacitações, e eu sou muito grato. Então, essa é a minha forma de poder ajudar você, produtor, você pecuarista, você agricultor, assim se tornar um grande gestor, assim estar mais inserido na gestão da sua propriedade, com ferramentas, com metodologias, com técnicas, com inteligência, igual as empresas urbanas utilizaram. Então, vamos pegar os exemplos da minha empresa em que eu sou sócio e os exemplos das empresas mundiais, de qualquer empresa mundial, Apple, Microsoft, Amazon, qualquer sucesso que tem numa empresa dessa, que são mundiais, você pode sim utilizar na sua propriedade rural, na sua leiteria, no seu hortifruti, na sua horticultura, na sua piscicultura. Você que está aí, né, que é produtor, que é consultor, com certeza, qualquer ferramenta de qualquer empresa do mundo, você pode pensar e utilizar na sua propriedade. Você pode pensar e utilizar na sua consultoria. Então, foi aonde essa é a grande
é, virada de chave na minha comunicação, foi uma ideia que eu tive conversando com a minha sócia, minha esposa, Michele, né, pensando, trocando ideias, né, com essas inquietudes, por que não, por que, então, foi aonde, né, eu cheguei nessa virada, ela, né, a Michelle me ajuda também a montar esse conteúdo, e eu não vi nada que não possa ser utilizado. Eu, com toda a experiência, estou no mercado, assim, eu estou atendendo produtores e fazendas rurais há mais de 15 anos. Então, e com a vivência da minha empresa, eu percebi que tudo o que é Colabore, todas as empresas urbanas que nós ajudamos hoje, tudo pode ser feito nas propriedades rurais. Tudo pode ser implantado numa propriedade rural, independente do tamanho, independente o ramo de atividade. Se é uma horta, se é uma leiteria, se é uma pecuária de corte, se é uma pecuária se é uma ovinocultura, uma suinocultura. Então, é essa, né, a mensagem inicial de por que que eu estou fazendo toda essa minha comunicação e qual que é o intuito, né, qual que é o meu objetivo nos meus canais Instagram, Facebook, YouTube, é trocar essa experiência com vocês para tentar agregar no negócio de cada um. Aí, para o dia de hoje, né, para esse vídeo, eu montei uma apresentação, né, que vocês estão vendo aí na tela. Então, eu pensei, como a gente pode usar as soluções, certo? São as soluções que eu abordo na minha empresa, né, de que nós podemos ajudar, em que você, proprietário rural, consultor rural, vai poder utilizar na sua propriedade, nas suas consultorias. Só que uma grande mensagem que eu quero que fique para vocês é isso. Não existe uma solução mágica. Não existe a ferramenta perfeita. Não existe a ferramenta que vai sanar todas as suas necessidades. Não existe uma ferramenta que vai, de uma hora para outra, mudar o negócio, mudar a gestão, mudar de como está andando o seu negócio. Isso aí, se você tem essa mentalidade de a ferramenta mágica, a estratégia mágica, a tecnologia mágica, desculpa lhe informar, mas isso não vai acontecer, não existe, porque cada empresa é uma empresa, cada situação é uma situação, porque empresas são feitas de pessoas e as situações são relações entre pessoas. Então, com certeza, cada relação vai ser uma relação específica. Cada empresa vai ter uma dinâmica, vai ter uma gestão, vai ter um ecossistema específico e diferente uma da outra. Então, você não vai ter a solução mágica que você espera. Essa é a primeira mensagem que eu passo para vocês. Gestão dar trabalho, dá trabalho, dá um pouquinho mais de trabalho e vai fazer com que você pense, analise, haja. Só que com certeza o resultado final vai ser muito, muito bom. Se você fizer todas as coisas pequenas no seu tempo, com suas metas, com suas filosofias, com certeza o resultado final você vai chegar naquilo que você espera, tá? Então, não venha esperando uma ferramenta mágica, porque ela não vai existir. E dentre essas soluções, dentre tudo que eu faço, que eu ajudo outras empresas, elas estão borradas, é uma imagem que ela não está com uma definição alta. Por quê? Porque não existe a metodologia, não existe o passo a passo geral para todo mundo. Existem ferramentas, opções, e se você tiver uma filosofia, se você tiver alguns, né, pré-requisitos, você consegue trazer uma ou outra solução para a sua propriedade. Então, ela está borrada porque não existe a solução perfeita, não existe a solução mágica, mas você vai poder usar de acordo com suas definições, de acordo com a cultura da sua propriedade, de acordo com
com a missão, com a visão, com os valores, você consegue montar uma linha de pensamento e uma linha de trabalho. Eu vou apresentar aqui para vocês, como vocês podem ver, 4 soluções que eu julgo, Fernando, de acordo com a minha experiência de 4 anos de Colabore, de acordo com a minha experiência de mais de 15 anos de mercado, né, atendendo o agronegócio, eu tentei simplificar de uma maneira que seja um passo a passo, que sejam umas diretrizes e filosofias que eu julgo que são o primeiro passo, aquele feijão com arroz, é aquilo que você vai fazer que com certeza você não vai errar, que com certeza vai dar um resultado muito interessante. Então, comecei, né, nas minhas análises e vendo as outras empresas que eu ajudo, a pensar, como eu vou bolar nas coisas, né, como que eu vou atingir as coisas. Eu sempre sofri com isso como consultor aí no campo, que o produtor ele não utiliza, ele muitas vezes ele nem tem ideia de ferramentas de gestão. Pô, Fernando, ferramentas de gestão, eu na fazenda eu tenho um trator, eu tenho uma grade, tenho uma niveladora, tenho uma plantadeira, tem uma balança, mas ferramentas de gestão, o que seria uma ferramenta de gestão? Como eu vou trabalhar com isso, né? Qual é a mão de obra que eu vou despender para ter uma ferramenta de gestão? E, e nas empresas, né, nas empresas urbanas, são corriqueiras a utilização de ferramentas. São básicas, muitas vezes são a primeira atitude que a gente toma, tanto quanto a gente vai investigar uma empresa, quanto a gente vai tentar mudar alguma coisa. São ferramentas de gestão. E o que são ferramentas de gestão? Vamos lá, vou passar aqui para vocês. Também está borrado porque não existe a ferramenta perfeita, não existe a ferramenta ideal, mas algumas, né, que os senhores podem ler na tela, por exemplo, 5W2H para você montar um plano de ação, tem Pareto, tem KPI, que são indicadores, PDCA também, análise de SWOT. Essa aqui, que está bem aqui no canto, um pouco abaixo da seta, são perdas e ganhos, são ferramentas para você, né, montar cenários. Então, olha só, ao longo dos anos em que eu atendi várias propriedades rurais, que eu era consultor, que eu era vendedor, trabalhei com vendas muito tempo, eu nunca, ou quase nunca, vi uma propriedade rural utilizando essas ferramentas de gestão para pensar no seu negócio. Eu tenho certeza que se os 5% das propriedades rurais utilizam de ferramentas de gestão nesse sentido, como essas que eu estou aqui na tela, eu tenho certeza que eles não utilizam, ou não conhecem, ou nunca ouviram falar, ou acham que essas coisas não cabem numa propriedade rural. Mas, gente, pessoal, como você vai, né, ter uma empresa se você não tem uma ferramenta como o 5W2H ou o PDCA, que são ferramentas né, de ação, de atitude, né, execução. Como que você tem uma propriedade rural e não tem um KPI, não tem um indicador, não tem algum padrão, né, como você faz ali para você ver, para você comparar um benchmarking, se eu estou indo bem, se eu estou indo mal. Como uma propriedade rural não tem isso? Como uma propriedade rural não faz uma análise de SWOT para ver, né, ali na sua região quais são as forças, quais são as oportunidades, quais são as fraquezas da sua propriedade, aonde ele está ali, qual que é o cenário que ele está tendo ali, né, na sua micro-região, fazer uma ferramenta de perdas e ganhos. Eu vou precisar fazer tal movimento. Vai ser bom, vai ser ruim. Tá, mas se vai ser bom, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos? Com isso, eu vou montar um cenário de
essa movimentação, esse meu investimento, ele vai ser bom ou vai ser ruim? Então, gente, é uma ferramenta que o único custo, assim, todas essas ferramentas que estão aqui na tela e 90% das ferramentas de gestão, o único custo que você tem é uma folha em branco, uma caneta Bic, que ela não falha, e vontade de fazer. Todas essas ferramentas de gestão, todas essas soluções, isso eu não falei né, na parte de abertura, mas tudo que eu proponho, tudo que eu digo, basicamente, hoje para vocês, não vai ter R$ 1 de custo, não vai ter R$ 1 de investimento, de equipamento, vão ser metodologias através de filosofias que vocês vão poder utilizar, que são mentalidades de planejamento, são mentalidades. Então, o grande recado desse vídeo, né, ele está rodando há 22 minutos. Um dos grandes recados desse vídeo é: não existe ferramenta mágica, não existe a solução mágica para o sucesso do seu negócio, mas com certeza o seu custo inicial, o que você vai se doar para isso, vai ser um custo zero. Você não vai desprender de dinheiro a princípio, você não vai precisar de grandes investimentos, você não vai precisar de grandes ferramentas, porque são todas metodologias, são todos pensamentos que você, com uma caneta, uma folha de papel, você vai conseguir botar em prática no momento que você quiser, no momento que você se sentir confortável, desde que você saiba fazer. Então, ferramentas de gestão são grandes artifícios, são grandes metodologias, filosofias em que você vai poder pegar a sua propriedade, você vai poder fazer uma leitura da sua propriedade, como ela está, da onde ela quer chegar muitas vezes e de como você vai fazer isso. Então, produtor rural, pecuarista, agricultor, desde que você tenha uma leiteria, você trabalhe com ovinos, você trabalhe com hortifruti, você trabalhe com fruticultura, você trabalhe com piscicultura, qualquer desses ramos, qualquer dessas modalidades de negócio, você vai poder utilizar alguma ferramenta de gestão que possa ajudar o seu negócio e que vai com certeza te dar ferramentas para alavancar, para ter mais sucesso, para ter mais eficiência. Então, o grande passo, uma das grandes, né, mudanças que vocês têm que ter são o entendimento de que as ferramentas de gestão são grande artifício que vocês vão poder utilizar sem custo, só com muito suor, com muita dedicação, porque vocês vão com isso ter com certeza sucesso aonde vocês querem chegar com seus objetivos, tá? Então, ferramentas de gestão são eu creio que é um dos passos iniciais para poder, né, para vocês poderem iniciar nessa nova propriedade rural, essa nova filosofia que vocês vão ter. Segundo, né, na nossa experiência de campo, de empresa, o que eu julgo ou acho que é também um dos grandes gargalos dessas propriedades ou desses produtores rurais, né? Primeiro são as ferramentas de gestão e segundo, eu não sei qual, né? Eu tentei colocar uma importância, né? Uma lógica de importância, mas eu acredito que todas essas soluções têm que ser usadas no momento inicial como se fosse, né, uma implantação realmente, como se estivesse chegando ali na propriedade, né, que são definições de metas. Por quê? Eu tenho certeza, nas propriedades que eu atendi, nesses 15 anos aí que eu tô como consultor, que eu tô com vendas, enfim,
Eu foram poucas as vezes que eu conheci uma propriedade que eu estive junto ali, né, numa propriedade que tinham metas, metas, certo? E, e um segundo passo são metas definidas, pensadas, analisadas, de acordo com o que tem que ser feito. Por exemplo, uma meta bem definida, ou uma gestão de metas bem definidas, você vai ter que ter três, no mínimo, três tipos de metas, que são as metas de longo prazo, são as metas de médio prazo e são as metas de curto prazo. Você pode falar, nossa, Fernando, que chato, é muito ruim pensar nisso. Eu só vou trabalhando, as coisas vão acontecendo e tudo mais. Que coisa chata ficar pensando nisso. Mas, gente, pessoal, meus amigos que estão aí há algum tempo vendo esse vídeo, a meta, no meu entendimento, ela tem duas funções. Ela tem a função de organização, então você vai saber que o que você tem que fazer amanhã, o que você tem que fazer essa semana, o que você tem que fazer esse mês, o que você tem que fazer esse ano, o que você tem que fazer daqui 3 anos, o que você tem que fazer daqui 5 anos, de acordo com o seu planejamento, de acordo com o seu objetivo, valores, missão, visão. Então, a primeira função da meta é ela te dizer quais são, quais são a sequência de passos que você tem que dar para você chegar no seu sonho, chegar no seu objetivo. E para mim, a segunda função de meta, primeira função, a segunda função de meta, não tão importante quanto a primeira, eu julgo, no minha, na minha experiência, até na minha vivência como planejador, né, como já ter feito planos né, pessoais e para minhas empresas, a segunda função da meta é psicológica. E dentro da função, dentro né, da parte psicológica da meta, você tem dois caminhos para seguir. Ela pode te ajudar ou ela pode te sabotar. Vamos lá. Como que ela pode te sabotar? Porque, vamos lá, você né, dividir a meta em dia, semana, mês, ano, 3 anos, 5 anos. Por exemplo, se você tiver hoje pensando somente na meta que você tem que atingir daqui 1 ano, daqui 3 anos, vocês concordam comigo que ela vai demorar para acontecer? Porque vai demorar 12 meses, vai demorar 48 meses, ou 36 meses, né, que são 3 anos. Vocês concordam comigo que o que você está fazendo hoje, você vai ter um sucesso, você vai ter um reconhecimento, você vai colher os frutos só daqui 12, 24, 36 meses? Vocês não concordam comigo? Então, você não concorda que você tendo essa atitude, você vai gerar esse sentimento e você vai pensar que você não está indo bem, que você não é capaz, que está muito distante, que todo o seu esforço de hoje não está valendo de nada, porque as coisas não acontecem, as coisas não progridem, as coisas não vão para frente. Vocês concordam comigo que essa meta lá muito distante vai te desmotivar psicologicamente, porque você nunca vai alcançar ela, ou você vai demorar demais para alcançar ela? E vamos pensar ao contrário. Você com as metas bem definidas, diárias, semanais, mensais, anuais, trianuais e 5 anos, quinquanuais, se eu não me engano. Você, você percebe que se você trabalhar hoje para sua meta do final da semana ou para sua meta de amanhã, quer dizer, o sucesso que você tem nessa meta executada de hoje ou da semana, ela não te gera
um benefício, né? Não te gera uma, um sentimento de dever cumprido, de nossa, tudo deu certo, que legal, que massa, próxima semana vamos ali, sabe? Te gera um sentimento de bem-estar, porque você tinha uma meta planejada, tinha uma meta cumprida, então você auto se reconhece, você gera um sentimento de reconhecimento, e você vai sempre progredindo. Então, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, você vai tendo sucesso nas suas atitudes e tendo sucesso naquilo que você faz. Com isso, vai te gerando bem-estar psicológico, vai te gerando um reconhecimento do trabalho, um reconhecimento, e mesmo um auto-reconhecimento, não do seu chefe ou do seu patrão, muitas vezes de você mesmo. E você, como dono, você vai vendo o progresso da sua propriedade de acordo com o seu objetivo, você vai vendo as conquistas. Ah, hoje eu conquistei, hoje eu consegui, essa semana eu consegui o que estava planejado, semana que vem, esse mês foi bom. Então você vai pouco a pouco conquistando os seus micro objetivos, suas micro metas, te gerando um bom sentimento, te gerando um prazer, te gerando um bem-estar, para com certeza você chegar no final dos 5 anos, você ter o resultado esperado, o resultado planejado lá 5 anos atrás, ele acontecer, ele ocorrer. Então, eu nunca observei isso nas propriedades rurais, eu nunca tive conversas com produtores, com consultores, né, no meio rural, que tinham esse entendimento da divisão de metas, essa definição de metas bem claras, bem definidas e com etapas. E você que está ouvindo aí, você que é produtor, você que é consultor, você não faz sentido para você essa divisão de metas, não faz, sabe, não tem lógica, não tem essa ideia que se você fizer assim não vai ser muito melhor, porque você vai ter, né, o aporte psicológico, né, o bem-estar psicológico, ele vai ajudando, ele vai, né, dando oportunidades para você, né, se autoestimular. E olha só, com uma solução básica, com uma solução que vai precisar do quê? Uma folha de papel, uma caneta, pode ser Bic, que ela é boa, e vai te fazer, com certeza, mudar o sentimento que você tem da sua propriedade rural, mudar o sentimento dos seus colaboradores, porque eles vão estar sempre motivados, eles vão estar sempre com aquela vontade, porque eles estão trabalhando, estão mostrando resultado, e você está se reconhecendo e reconhecendo eles. Então, olha só o benefício que uma mudança de comportamento, porque você parou, escreveu, sentou, analisou, chamou seu gerente, chamou seus funcionários, bora, vamos montar nossas metas, porque essa fazenda precisa crescer. Eu quero XPTO daqui 5 anos. Como que a gente vai fazer isso? Juntos. Olha só que mudança. E olha como eles vão, com certeza, reagir de uma forma que você nunca viu os seus funcionários reagirem. Pode ter certeza. Então, esse aí foi o meu segundo ponto de mudança, ponto de inflexão, dica que eu posso dar na minha lista básica de, né, como das soluções para a sua propriedade rural aí, inicialmente, foram as definições de metas. E agora, pessoal, vamos lá, o terceiro tópico, não menos importante, em que eu julgo, né, necessário e interessante, é o planejamento. Não foi uma, não foi duas, eu acho que a maioria das fazendas que eu já atendi como consultor, como vendedor, como observador, é que a maioria delas, grande parte delas, quase na sua totalidade, elas não tinham um planejamento básico, um planejamento de operações ou de movimentações básicas da propriedade. Eu via muito em propriedade, né, pecuária que tinha o calendário de vacinação, o calendário de reprodução, mas não é só isso o planejamento. O planejamento não é
planejamento é global da propriedade. O planejamento é que vai tanto da reforma do maquinário, da construção de cerca, da limpeza muitas vezes do açude, também o calendário sanitário, calendário reprodutivo, calendário nutricional. O planejamento ele engloba todas as movimentações e tudo que aquela propriedade vai precisar fazer, vai precisar se movimentar, vai precisar ter ações, ter execuções durante o ano, durante o triênio, durante o quadrimestre, durante os 5 anos. O planejamento não é só eu saber que, no inverno eu dou um proteico energético, entrada de águas, entrada de seca. Esse lote aqui é de reprodutores, então eu vou dar uma alimentação pré-parto, pré-estação de monta, no melhor parto, enfim. Não é só isso, não são essas ações planejadas isoladamente, que isso não se chama planejamento. Isso se chama ações, atitudes que você faz ali, né? Separado. Um planejamento de uma propriedade, de uma empresa, que é uma propriedade rural, é toda a movimentação, é tudo aquilo que você vai precisar realizar para você chegar no seu objetivo. É tudo aquilo que você vai estar tendo que fazer, quando fazer, como fazer para você chegar ao seu objetivo. Então, aí que está o planejamento, é global, o planejamento é estrutural. Tem um slide, por exemplo, só com isso aqui a gente usa muito em empresas urbanas, né? Deixa eu aumentar ele aqui para vocês. Gente, meramente é um exemplo, tá? Então, aqui, tal dia, tal semana, no tal quinzena, vou precisar fazer. Ok, deixa eu dar um exemplo clássico, que eu sempre dou exemplo, que eram como, como eu trabalhava com vendas, são os insumos que eu trabalhava. Então, eu vou reformar uma pastagem. Então, eu sei que tradicionalmente as chuvas estão, né, oscilando. Eu vou plantar essa pastagem em outubro, novembro. Então, na minha experiência, quando o cliente vinha comprar semente, ele vinha comprar semente em outubro, porque tá chovendo, ele vai comprar semente. Mas ele sabia ou tinha alguma ideia que iria reformar. Não, mas ele vai deixar para comprar semente, os insumos dele, só quando a terra estiver gradeada ou em processo da primeira ou segunda gradagem, é que ele vai atrás de calcário, adubo, quando faz, e sementes. Então, assim, vocês acham que isso é um planejamento? Ou ele tem que chegar janeiro, dezembro do ano anterior, falar, pessoal, eu estou, né, eu tenho uma meta de aumentar 2 UA por hectare daqui 5 anos. Então, eu vou precisar ter mais pasto. Então, eu vou iniciar um ciclo de reforma de pastagem que eu vou reformar 100 hectares por ano. Então, esse ano, nessa próxima safra, eu vou reformar o talhão 10. Então, e agora é novembro, dezembro, janeiro, eu já vou fazer a medição dele correta, eu já vou mensurar quanto de calcário eu vou precisar, quanto de adubo eu vou precisar, quanto de semente eu vou precisar, qual a variedade de semente eu vou precisar, qual vai ser a função daquela pasto. Não, vai ser um pasto de engorda. Então eu tenho essas variedades que são mais indicadas para engorda. Não, lá é um pasto de maternidade. Então tem essa variedade que eu vou poder utilizar. Então, em novembro, dezembro, janeiro, ele já tem uma lista de insumos. Eu vou precisar de 3 mil litros de diesel. Então, ele vai ter uma lista do que ele vai gastar. Ele vai ter um cronograma de temporal, igual está na tela aqui. Não, eu vou gradear, vou dar a primeira gradagem em junho, julho, a segunda, agosto, choveu, eu dou planta daninha, eu desseco, eu dou outra gradagem, enfim. Ele vai poder fazer um cronograma retroativo a partir do momento que ele vai começar, de quais as operações ele vai ter que fazer. Os insumos, ele já vai poder cotar
fechar, reservar ou trazer para a fazenda, se ele tiver estrutura de armazenagem. Então, ele vai poder, clássico, pegar insumos com preço de entre safra que estão mais baratos. Isso aí é um exemplo clássico de planejamento numa formação de uma pastagem. Mas não só isso. E vocês prestaram atenção que esse aí é um tema um pouco mais avançado. Eu vou comentar lá na frente, né, em outros vídeos com vocês. Partiu-se do quê? De aumentar a capacidade de suporte da fazenda. Então, ele vai aumentar a capacidade de suporte. Ele faz uma engenharia. Eu falo que ele faz uma engenharia reversa de que quais são as atitudes ou o que ele vai ter que transformar naquela propriedade para ele ter aquele resultado que ele, né, que ele tem vontade ou que ele tá planejado. Então, por exemplo, desde eu tenho cerca, meus passos, qual é a qualidade, qual é a capacidade hoje atual, o que eu vou ter que melhorar, vou ter que reformar, vou ter que fazer um confinamento, eu vou ter que fazer mais semi-confinamento, eu vou ter que ter uma raça um pouco mais rápida no seu ciclo, não tão, enfim, a partir de um objetivo, a partir de uma meta, a partir de uma, não é nem uma meta, né? A partir de objetivo, né? O que eu quero para minha propriedade nos próximos 3, 5 anos, ele vai fazendo toda uma engenharia reversa, toda né, uma escrituração com papel, não precisa de nenhuma outra ferramenta inicialmente, e uma caneta. Ele vai fazendo, não, isso aqui eu preciso, isso aqui, ele vai pontuando. Com certeza ele vai ter um mapa. Olha só como as coisas se ligam, eu vou lembrando, né, conforme a fala. Ele vai, por exemplo, se uma dúvida clássica, né? Eu engordo, eu crio, eu recrio. Ah, olha como ele pode usar duas ferramentas que estavam naquelas telas iniciais nossas, que é a análise de SWOT, que é forças, fraquezas, oportunidades da minha região. Eu posso fazer isso da minha região. Ó, eu estou numa região que eu tenho muitas propriedades que têm engorda. E a propriedade de engorda tem uma necessidade de insumo, que é o bezerro ou garrote. Então, se eu me especializar em produzir um insumo desse, né, um animal com essas características, eu vou ser vizinho, então eu vou ter próximo comigo, né, próximo da minha propriedade, o mercado consumidor. Interessante. Ah, eu moro eu tenho uma horta, uma horticultura, né? E, e qual, sabe, tem um grande mercado na minha cidade que ele tem demanda de verduras, de frutas. Ah, então se eu produzir aqui, eu posso tentar fechar com ele um cronograma de entrega. Ah, eu tenho uma leiteria, então, entendeu? Você faz uma análise de SWOT, faz uma análise de forças, de oportunidades, e depois de tomar essa decisão, depois de você analisar, não, eu vou produzir hortaliça, vou tirar as frutas, produzir hortaliça. Eu faço uma ferramenta de perdas e ganhos. Então, assim, se eu fizer isso, quais são os benefícios? O que eu vou ganhar com isso? Então, eu ganho isso, 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 isso. Tá, mas isso aqui vai me gerar qual o prejuízo? Esse. Ah, então eu tenho um cenário. Então, minha força é essa, minha fraqueza é essa. Então, se eu for por esse lado, eu vou ter esses ganhos, essas perdas. Compensa, não compensa? Você vai com uma. Cara, é uma mentalidade, você está mudando a sua mentalidade, você está sendo gestor da sua propriedade e você está fazendo uma análise muito profunda, com ferramentas básicas, com ferramentas intelectuais também que já estão consagradas, que com certeza vai mudar o rumo da sua propriedade, porque você vai estar planejando, você vai estar sendo inteligente, raciocinando. E por que, Fernando? Nossa, por que você fala isso? Por que você tem tanta certeza disso? Porque as empresas urbanas já fazem isso
há muito tempo. Essas ferramentas, a maioria das ferramentas que nós utilizamos hoje em gestão, são da década de 40, de 50, de 60. Já estão consolidadas, já estão utilizadas. Então, assim, por que não uma propriedade rural ter esse pensamento, ter essa análise e ter esses benefícios desse pensamento organizado para ela poder gerenciar o seu negócio, ser um gestor do seu negócio? Qual é por que a propriedade rural não merece ter isso? Isso que eu penso e é isso que eu quero, né, tentar chamar atenção para os senhores. Então, o terceiro ponto que eu chamo a atenção, ele não é mais nem menos importante do que os outros, ele é um complemento, é o planejamento. Então, assim, de tudo que foi falado, é uma grande importância, ou tem uma grande importância esse planejamento, que vem de acordo com as metas, que vem de acordo com as ferramentas de gestão. É uma ligação entre eles em que você não consegue, que você faz tudo junto como um ecossistema. Então, eu acho muito importante, eu acho que vai mudar o panorama das propriedades rurais, quando você consegue adentrar com essas soluções que não são mágicas, mas são eficazes dentro da propriedade rural. E a quarta solução, e a quarta filosofia, metodologia que eu vejo, né, que eu trago para vocês aqui, que é a última, que eu vejo que são quatro, né, eu tive quatro, né, eu separei em quatro tópicos, que eu acredito que se você, produtor, se você, consultor, fizer isso, com certeza vai mudar o panorama, o perfil e o sucesso das suas propriedades, tanto quanto você for dono, como você estiver dando uma consultoria. Então, são essas quatro ferramentas que eu julgo muito, muito necessárias e muitas sinérgicas, onde você vai executar elas, com certeza você vai ter um grande resultado. E a quarta ferramenta que a gente vai abordar aqui nesse vídeo, que eu chamo esse vídeo inicial aí de mudança, virada de chave, né, que eu estou tentando passar para vocês e vou passar nos meus próximos vídeos e tudo que eu vou comunicar, essa minha ideia, essa minha filosofia que eu idealizei, não é inédita, mas eu idealizei, que eu vou tentar passar para vocês. E o quarto é o plano de ação, que está aqui na tela. Também fiz um slide. O plano de ação. Por que o plano de ação? Eu vi também nesses meus 15 anos de vendas, consultoria e trabalhando em propriedades, conversando com produtores, como eles não têm, né, a falta do planejamento, também eles não têm um plano de ação. Por quê? De nada adianta você ter as ferramentas, você viu as oportunidades, você viu para qual caminho você vai seguir, você traçou suas metas de médio e longo prazo, só que você não tem um plano de ação. Você não tem essa atitude, ou você não sabe como fazer. Você não sabe quando fazer. Quer dizer, você não sabe o que fazer. Você não sabe como fazer. Você não sabe quando fazer. Você não sabe quem vai fazer isso. Então, assim, o plano de ação nada mais é do que você ter, como aquelas ferramentas, 5W2H, depois você ter o PDCA para fazer outra, né? Uma outra gestão, em que você vai ter essas diretrizes. Quem vai fazer, quando que eu vou fazer, como que eu vou fazer, e, enfim, você tem vai ser esse direcionamento, onde você vai saber, ok, eu vou reformar esse pasto, então eu vou fazer um cronograma de grades, pulverização, adubação, tal. Ah, vou iniciar a gradiação dia 15 de julho. Eu vou gradear com o meu Valmet, meu BH 150, com uma grade de 32 polegadas. O João vai ser o operador, então ele vai fazer isso,
onde ele vai iniciar pelo quadro, pelo lado direito do talhão, fazendo em círculos, enfim. Então, assim, o plano de ação você consegue esmiuçar todos os detalhes e todas as execuções, e com isso você consegue medir como está a sua execução. Então, você consegue ter as etapas, as fases, quem faz, com isso você tem os indicadores, se está no tempo, se está atrasado, quantos dias está atrasado, por que está atrasado. O trator quebrou. O trator quebrou por quê? Porque não foi engraxado de maneira correta, então você vai identificar até mesmo problemas. Você vai identificar até mesmo oportunidades de, eu falo, de antevisão de erros. Então, por exemplo, eu vou lá num passo que ele tem muito toco, muita madeira, pode ser que fure um pneu. Então, eu vou ter que ter um remendo, eu vou ter que ter como arrumar esse pneu. Esse meu trator, ele dá um problema de rolamento, então assim, e foi trocado há muito tempo atrás. Eu consigo trocar na propriedade? Consigo. Eu tenho as peças necessárias para essa manutenção? Eu não tenho, então eu posso providenciar. Porque você não. Muitas vezes você, né, acontece o erro, o problema, até você buscar a solução que poderia ser buscada de maneira antecipada, você perde-se muito tempo. Então você consegue ficar atrasado no seu planejamento, no seu plano de ação. Então, quando você tem um plano de ação, você consegue visualizar isso, não só na sua cabeça. E saber, por exemplo, que o João, que é tratorista, ele vai ter que gradear essa área, mas eu tinha que fazer outra coisa, eu tinha que, né, ter outra área para gradear, para plantar soja, para plantar, enfim, eu tenho várias coisas. Eu vou precisar de mais um operador, porque eu vou ter, né, uma grande demanda numa época do ano e depois, consequentemente, eu posso até absorver ele na minha equipe de trabalho, porque, né, a movimentação vai ser todo ano, porque eu tenho um objetivo lá de 5 anos e aumentar 2 UA por hectare. Então, vocês conseguem entender e visualizar a importância de você ter tudo mapeado, tudo desenhado, tudo tomado em consideração, porque você vai ter todo isso que se chama gestão. Você vai conseguir englobar tudo na sua propriedade, todas as suas demandas, todas as suas necessidades, todos os seus pontos de melhoria, tudo isso em papéis, num plano, numa metodologia em que você vai poder, com isso, tomar decisão, ser mais eficiente, ser mais assertivo. E, consequentemente, pessoal, é o que toda empresa urbana ou rural quer: ganhar dinheiro, ser lucrativa, dar renda para o seu proprietário. Então, todas essas, né, filosofia, tudo isso que eu trouxe para vocês, que são, vamos lá relembrar, ferramentas de gestão, definição de metas, planejamento e plano de ação, é tudo isso que eu pensei como consultor há mais de 15 anos aí, atendendo proprietários e atendendo propriedades rurais. Foi onde eu pensei com todas essas, né, com tudo isso que eu trouxe para vocês nesse vídeo inicialmente, foi onde eu pensei que se você é proprietário rural, se você é consultor, né, ter essas filosofias, começar a estudar, começar a visualizar, igual eu visualizei, que isso pode ser um grande ponto de mudança na gestão das propriedades rurais, eu acredito que vocês vão ter mais sucesso. Isso não veio do nada, isso veio de uma experiência de 4 anos como proprietário da Colabore. E a Colabore já tem 8 anos atendendo e ajudando empresas. Então, são coisas que a gente vê no dia a dia, são coisas que dão certo nas empresas urbanas, são coisas que a gente consegue visualizar que tem uma implantação, né, efetiva, que você consegue, quando você implanta, né, e tem um esforço, você consegue resultado a curto, a médio e a longo prazo. Até essas mudanças na sua propriedade, elas vão acontecer dessas maneiras se você, né, fizer da maneira correta. Elas vão acontecer no curto prazo, elas vão acontecer no médio prazo, elas vão acontecer no longo prazo.
Então, nesse vídeo, né, a mensagem que eu trago, já, já encerrando aí com quase 1 hora de vídeo, é que vocês podem contar comigo, toda a minha comunicação vai ser tentando ajudar, tentando passar mais detalhadamente essas soluções, as minhas ideias, as minhas experiências, para você, produtor, para você, consultor, ter mais sucesso, ser mais assertivo e, com certeza, levar mais benefício para o seu cliente ou para a sua propriedade rural. Porque aqui nada, né, aqui desse mundo nada se leva. Então, assim, você trazendo soluções, trazendo coisas para melhorar a vida das pessoas, para, né, dar mais reconhecimento para elas, com certeza, né, o seu cliente, a sua propriedade vai ser uma propriedade melhor, vai ser um cliente melhor. Então, esse é o grande recado que eu quero passar agora nesse vídeo e podem contar comigo sempre. Me achem nas redes sociais, me mandem mensagem, mandem e-mail, o que vocês puderem, tá tudo aqui. Eu vou deixar na descrição aqui alguns contatos meus para vocês poderem estar questionando, estar conversando. Com certeza eu estou sempre aberto para vocês, tá bom? Um abraço, até mais.